Nos anos 70, o padre João Resina Rodrigues e Mário Sotomayor Cardia colocaram em diálogo ideias do cristianismo e do marxismo em torno dos direitos humanos. Um debate que foi agora publicado numa obra coordenada pelo José Pedro Castanheira, que está hoje connosco, e cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. E começava por lhe perguntar, e porque na apresentação assim é dito, não é, que este livro começou com o Covid, ou por causa do Covid. O que é que aconteceu de facto para resgatar este diálogo? Olha, eu e você e todos os portugueses, durante os primeiros semanas, se não meses do Covid, ficámos confinados obrigatoriamente em casa, porque na altura não sabia que raio de vírus, que raio de pandemia que era aquela, e portanto assim aconteceu. Fiquei em casa nas primeiras semanas completamente agarrado aos mídias, com todos os sentidos virados para aquilo que acontecia no mundo e em Portugal, e no nosso bairro, e na nossa rua, e no nosso prédio. Mas depois comecei a deitar contas à vida. Nós vamos ficar aqui não sei quanto tempo de portas fechadas. Eu saí todos os dias, dava a volta ao quarteirão, enfim, com máscara, e achei que devia fazer algum exercício e tomar ar puro, não é? Em casa, achei que devia tentar organizar o meu arquivo profissional. Finalmente, não é? É verdade, que se ia acumulando contra a opinião da minha mulher e das pessoas que lá iam a casa. Opa, tens que dar... Já estava reformado, tinha algum tempo, não é? Não tinha era a oportunidade para organizar o meu arquivo, e assim fiz. E então comecei a ver as pastas velhas que eu tinha em casa, incluindo na garagem, e uma das pastas que lá estavam, precisamente na garagem, era uma daquelas pastas pretas, da âmbar, cartão forte, que resiste ao tempo, à umidade, à chuva, ao esquecimento. Literalmente um arquivo. É verdade. Uma pasta de arquivo. Tinha na lombada JUC, que são as iniciais de Juventude Universitária Católica, onde eu militei nos anos 70, justamente, não é? Quando era estudante universitário. Identifiquei imediatamente a minha letra, portanto, e foi com imensa curiosidade que abri essa pasta de arquivo, que tinha algumas preciosidades. E uma delas... Não recordava este diálogo que lá estava transcrito. Era a transcrição, e depois, enfim, isso ajudou-me a exercitar a memória, e então lembrei-me que este foi um de 3 colóquios que a JUC organizou já em 1974, antes do 25 de Abril. Este foi o primeiro desses 3 colóquios, teve lugar a 19 de janeiro, e nós na JUC gravámos áudio. Na altura ainda não havia a facilidade de fazer gravações vídeo, infelizmente, mas enfim, era outra época. Gravámos, em todo caso, numa cassete, esses 3 colóquios. Eu, na altura, inclusivamente, transcrevi os 3 colóquios que havíamos organizado. Eu próprio bati à máquina e até fiz um início de edição desse diálogo, e que nós JUC, nos propunhamos, porventura, publicar em folhas volantes ou nas publicações internas, ou, quem sabe, até no jornal Encontro, que estávamos a pensar em voltar a editar. O Encontro foi um jornal da JUC que foi muito importante, por onde passaram pessoas como, por exemplo, Maria de Lourdes Pintacil, como Francisco Pereira de Moura, como José Barata Moura, Manuel da Silva, João Salgueiro, etc., mas que havia sido suspenso depois das famosas cheias de Lisboa, em novembro de 1967, o noticiário que o Encontro deu sobre as cheias que mataram cerca de 700
pessoas nos arredores de Lisboa, devido ao noticiário que o Encontro então fez, ou publicou sobre essa cheia e sobre a participação dos cristãos, como por exemplo António Guterres, que foi um dos jovens jucistas na altura, em 1967, e que participou na tentativa de ajudar as pessoas que tinham sido atingidas por esse terrível fenómeno natural. Foi o fenómeno natural que mais pessoas matou em Portugal, em Lisboa, desde o terremoto de 1755. 1967, morreram pelo menos 700 pessoas. Bom, e causa um impacto, claro, devastador, não é? E a censura suspendeu o Encontro, a publicação do Encontro nessa altura. Nós estávamos em 73, 74 a pensar reeditar o jornal Encontro, porventura até com a transcrição possível destes debates. Entretanto, aconteceu o 25 de Abril e, portanto, o 25 de Abril alterou as nossas vidas e alterou também as prioridades da JUC, claro. e assim... E na altura, ainda antes do 25 de Abril de 64, quais eram de facto as prioridades da JUC, como diz? Qual era o posicionamento da JUC diante, enfim, do crescente movimento social e cultural de condenação da guerra e da ditadura? A JUC, desde os anos 50, pelo menos, que alinhou claramente no chamado catolicismo progressista, não é? Como já citei alguns dos nomes que passaram pela JUC, que foram muito importantes na evolução da JUC, como organização estudantil, que sempre estava muito ligada ao movimento estudantil, portanto, à contestação que existia praticamente em todas as universidades, como a participação, por exemplo, no movimento estudantil, na crise estudantil logo de 1962, não é? Mais tarde, depois, na de 65, em que também participou, em Coimbra, na crise académica de 69, e eu, que entrei na faculdade logo em 69, em Económicas, a JUC esteve sempre atuando nas associações de económicas, ou melhor, no movimento estudantil que havia em economia, no técnico, em medicina, em direito, em letras, etc. Não é? E depois, com a agudização da crise política em Portugal e, em particular, com a guerra colonial, que era a questão que se nos colocava a todos nós, jovens estudantes, acabando o curso, tínhamos o nosso horizonte marcado por 4 anos de serviço militar obrigatório e na guerra, e a fazer guerra contra movimentos de libertação que defendiam e reclamavam e reivindicavam direitos sagrados como a autodeterminação e a independência. A questão era extremamente delicada, não é? E, portanto, a guerra colonial estava presente no horizonte imediato dos estudantes e era um tema de discussão profunda dentro da JUC. E acredito que os diálogos como este, que agora é publicado e que o José Pedro Castanheira foi resgatar entre cristianismo e marxismo, criasse o ambiente ideal para a condenação da guerra e também promover a liberdade e a democracia. Diretamente, o que é que aproxima um padre que é da área das ciências, da física, e um político que é da área das letras, Souto Maior Cardia? Da filosofia, exatamente. Não é? Bom, de facto, este debate, que é um debate, tanto quanto sei, absolutamente sui generis em Portugal, na época, nos anos de 70, como disse, o colóquio teve lugar antes do 25 de Abril, em janeiro, reflete um pouco aquilo que se passava um pouco na Europa Ocidental, mas também muito na América Latina, não é? Com o aparecimento da teologia da libertação, não é? Por um lado, na América Latina isso era o Brasil, o Chile. Nós tínhamos a experiência de Salvador Allende, que era um regime, um partido socialista, uma experiência socialista
mas eleita por sufrágio universal, não é? Que era um fenómeno completamente novo no mundo da época, e na Europa havia o grande debate sobre a participação dos cristãos, e em particular dos católicos, em movimentos, em partidos socialistas e até comunistas, não é? E, portanto, isso colocou claramente a questão na ordem do dia do diálogo entre os cristãos e os católicos e os marxistas, ou melhor, portanto, entre os cristãos e os socialistas. E a questão que se colocava seria razoável, legítimo, normal, aos cristãos militarem e participarem ativamente em partidos marxistas, socialistas. O Partido Socialista Português tinha sido acabado de fundar, não é? E já com uma grande atenção aos católicos, não? Não nos podemos esquecer que figuras como, por exemplo, António Guterres veriam, e antes, e também Manuel Serra e José Leitão, etc., a participarem como alguns como fundadores e outros como aderentes da primeira hora no Partido Socialista, mas esse debate estava em pleno em França, por exemplo, com a criação da Frente Comum de Esquerdas. Em Itália isso era patente, não é? Muito marcado por documentos que estavam muito vivos, como, por um lado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pelas Nações Unidas. 25 anos, estavam-se a celebrar esses 25 anos, e depois a encíclica do Papa João XXIII, a Pacem in Terris, que se celebrava, passavam então os 10 anos desse documento. E, portanto, é neste caldo de cultura e de discussão teológica, de discussão política, etc., que aparece este colóquio, juntando figuras tão diferentes como o Padre Rosina Rodrigues e o Mário Souto Maior Cardia. 50 anos depois, na Capela do Rato, juntaram-se outras duas figuras, Dom Manuel Clemente e Francisco Louçã, para de alguma forma recriar este diálogo entre cristianismo e marxismo. Antes de uma última pergunta ao José Pedro Castelheira sobre este livro, vamos ver essa reportagem da apresentação do livro na Capela do Rato. 50 anos depois, recriou-se o debate entre cristianismo e marxismo. Dom Manuel Clemente, historiador e patriarca emérito de Lisboa, e Francisco Louçã, economista e antigo coordenador do Bloco de Esquerda, retomaram o diálogo entre o padre Resina Rodrigues e o filósofo Sotomayor Cardia, desde logo para o situar no seu contexto histórico. Quando nós andávamos na universidade, quer na Faculdade de Letras, quer depois na Faculdade de Teologia, esta conversa era muito recorrente, porque naquela altura era efetivamente muito importante. E daí que nós procurássemos saber o que é que era um, o que é que era o outro, e as coisas não se alteraram muito a partir daí quanto às ideias, não é? Agora, quanto à evolução histórica e à concretização dos marxismos, aqui e lá, a sua principal concretização era a União Soviética, mas isso também acabou, e o que diz respeito ao cristianismo, esse é o mesmo. Mas também naqueles anos 60 foi o Vaticano II, foi a compreensão da Igreja Mundo, como vem na Gaudium et Spes, e portanto tudo isto dava umas outras aberturas e umas possibilidades de diálogo que realmente aconteceram. São duas leituras diferentes sobre um acontecimento histórico que tem 50 anos e que tem uma localização precisa na história. Nós podemos olhar para este debate entre o padre João Resina Rodrigues e Souto Maior Cardia numa perspectiva histórica, e ele tem um interesse grande como documento histórico. Estava-se nas vésperas do 25 de Abril, o Amílcar Cabral seria morto no dia a seguir à realização deste encontro. A guerra colonial marcava muito a reflexão de cristãos e de marxistas, em geral da esquerda portuguesa e dos democratas, e portanto há uma perspectiva histórica sobre as palavras que eram ditas e que eram sugeridas naquele contexto. O contexto, 50 anos depois, é diferente, num mundo com mais possibilidade de diálogo. Naquela altura talvez tivesse feito demais entre ideologias muito sólidas que davam depois aso a regimes também muito sólidos, de um lado e do outro. Hoje as coisas não estão assim. Depois dos anos 70, 80, com tudo aquilo que a pós-modernidade trouxe, relativizou muito essas afirmações e, portanto, é um mundo muito diferente do que era na altura. As sociedades de hoje são tão múltiplas como eram então, só que porventura temos mais acesso à informação. Por exemplo, há um debate
debate interessante hoje em dia entre cristãos e marxistas, organizado sob a égide do Papa Francisco, que aliás com o cardeal Tolentino de Mendonça como uma das figuras proeminentes. Ainda há poucas semanas se encontraram os protagonistas desse debate dos dois lados, que têm organizado muitas conferências e atividades em comum, encontraram-se com o Papa, e foi um sinal importante desse diálogo que prossegue sempre com as particularidades que existem em cada momento. A questão dos direitos humanos motivou o debate há 50 anos, num contexto de guerra que persiste hoje e coloca no tema da paz um motivo comum para prosseguir este e muitos outros debates. Um diálogo que aconteceu em torno da apresentação deste debate nos anos 70. José Pedro Castanheira, os direitos humanos são um mote para os diálogos que aqui acontecem, mas os diálogos, e enfim, por uma resposta tão breve quanto possível, os diálogos vão muito para além dos direitos humanos e apontava para a relação, para este tema do cuidado da relação, onde o padre Rosino Rodrigues diz que a Igreja, mais do que uma doutrina, é sobretudo uma caminhada, é promover essas relações humanas, e Souto Maior Cardia também aponta, ao falar da produção, aponta como o valor que a relação pode ter para a transformar. Pois, a relação que não se coloca apenas na relação teórica ou ideológica ou filosófica, para mim, ainda por cima como sou jornalista, tem muito a ver com a relação entre os homens, não é? Com as suas diferenças, com a necessidade de convivermos todos em conjunto, que coloca, evidentemente, os valores da tolerância, do pluralismo. E esse era o ponto também destes intervenientes. Exatamente. Isto, digamos, foi a prova que a JUC quis relevar e demonstrar que é perfeitamente possível cidadãos, pessoas de crenças, de pensamentos, de mentalidades, de opções tão diferentes como cristãos e marxistas, conversarem, dialogarem e muitas vezes chegarem a acordo entre si e trabalharem em conjunto em prol dos direitos humanos. E isso foi patente nesse debate e hoje em dia, se calhar, ainda é mais atual a necessidade dessa relação de convívio, de tolerância e de pluralismo. Mais um motivo, de facto, para ler este diálogo e trazê-lo para os dias de hoje. José Pedro Castanheira, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, onde quisemos, de facto, destacar esta publicação da Universidade Católica Portuguesa Editora, que traz a público este diálogo entre o padre João Rosino Rodrigues e o filósofo Souto Maior Cardia.